Então, meus queridos, o programa de hoje é sobre liderança. Nós vamos trabalhar com esse tema de liderança, o que é muito importante. Afinal de contas, o que é um líder? Quais são os atributos de um líder? E hoje, minha gente, o que se fala nisso o tempo todo, o que se procura numa empresa é, na verdade, líderes. Eu quero contar uma coisa a você, telespectador, você que está me ouvindo. Eu conheço muitas empresas, mas olha, muitas empresas que estão deixando de fazer expansões necessárias e assim, prontas, tudo pronto, por falta de gente, por falta de líder, por falta... Gente, o problema da liderança... E líder é uma coisa meio complicada, sabe por quê? Porque o termo liderança, ele é meio abstrato demais. Tem gente que fala assim, mas professor, afinal de contas, essa história de líder, essa história de liderar, essa história de liderar, não é uma coisa assim, a gente ouve falar o líder, mas o que é isso? E neste programa eu queria exatamente dar uma decupada com você, dar uma analisada mais fortemente no que é líder. Veja bem, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que líder vem do verbo inglês. Quer dizer, de ir à frente, de estar à frente. Então, a liderança é aquela pessoa, o líder é aquela pessoa que vai à frente do seu grupo, mas que os seguidores o seguem espontaneamente. Seguem pelo conhecimento que aquela pessoa tem daquela situação, daquele ambiente, daquela matéria, vamos chamar assim. Ou pelas características pessoais, de confiança. Mas uma coisa não exclui a outra. Você não pode ser só um líder carismático, como a gente chama, que tem um carisma de líder, uma pessoa que todo mundo gosta muito de estar junto a você, se você não conhecer, especificamente o assunto, a matéria, o tema, o que você está fazendo. Se você, então, eu vejo nas tribos primitivas, quem é que lidera uma caçada? É aquele caçador, que mais entende daquele animal, que tem uma série de características muito interessantes, que ele foi desenvolvendo em relação àquele determinado tipo de animal que está se caçando naquele dia. Assim, veja bem, o líder é aquele que, por ser uma pessoa com características especiais ou de conhecimento daquilo que faz, e além disso, capacidade de fazer com que o grupo discuta, com que o grupo vá, com que o grupo, porque é sempre líder de um grupo de pessoas, ele está à frente. Mas tem que ser... A diferença, preste atenção, qual a diferença entre líder e chefe? Veja bem, chefe é aquele que manda porque tem o poder de mandar. Chefe é aquele que na hierarquia, ele é chefe. Como ele é chefe, ele manda, ele pode, ele é chefe. Chefe manda, mas nem sempre é líder. Você vê numa empresa, a gente vê muito isso numa empresa, tem chefes e tem líderes. O chefe fala, todo mundo obedece, porque você não é mandado embora, você não pode ter uma punição, pode ter alguma coisa. Mas, na verdade, quem influencia os comportamentos são os líderes. Aqueles que estão ali, aqueles para quem todo mundo vai perguntar, o que você acha daquilo que o chefe falou, hein? O que você acha que é aquilo... Não é verdade? Então, quais são esses atributos de um líder é que nós vamos ver? Quer dizer, na verdade, como que... Agora, líder não nasce feito. O que você tem é que ter a abertura, e isso é uma característica do seu temperamento, da sua personalidade, de você como líder... Você, na verdade, ser uma pessoa aberta, aberta e totalmente aberta a ver as opiniões, a ouvir as opiniões, a ver situações, às vezes, opostas, a trabalhar com situações, às vezes, antagônicas, para você poder costurar, como a gente chama, aquele grupo para a ação. Todo líder é um líder para a ação. Isso que é importante a gente também entender. Agora... Essas características de temperamento e personalidade, você realmente tem que ter. Mas você não precisa ser Eu conheço líderes que não são extrovertidos, falantes. Não, conheço líderes que são quietos, que são pessoas assim que inspiram confiança. Eu conheço líderes, por exemplo, que são pessoas até introvertidas.
mas pelo conhecimento que detém de determinada matéria ou área importante naquele momento, né? Eles lideram um processo, lideram uma discussão, lideram, enfim, as coisas. Então vejam bem que às vezes não existem líderes para determinadas situações, para determinadas condições. Você não precisa liderar tudo. Imaginem, por exemplo, se nós estivermos numa roda, por exemplo, não é isso? Estivermos numa roda. E se nessa roda a gente estiver discutindo, por exemplo, antropologia ou aborígenes australianos, seria um pouco natural que eu liderasse a conversa. Por quê? Porque eu estudei os aborígenes australianos, morei na Austrália, sou antropólogo. Mas, ao mesmo tempo, se a discussão virasse para futebol, talvez não fosse eu o líder. Com certeza não seria. Seria talvez alguém ali que entendesse mais de futebol, um técnico de futebol. Alguém. E assim, conforme mudam as situações, muda também a característica da liderança. Então, meus queridos, o líder nasce feito ou pode ser feito? Qual é a característica da liderança? Primeira coisa que um líder tem que ter é saber ouvir. Dizem até que Deus deu 2 ouvidos para nós e uma boca só para a gente ouvir o dobro do que fala. Quando a gente fala, a gente quase não aprende nada, ou não aprende nada. Quando a gente ouve, a gente quase que só aprende. Então, uma das coisas que eu queria chamar a atenção de você é que líder tem que ter uma grande capacidade de ouvir. Tem que treinar ouvir. E ouvir, preste atenção, ouvir é treinamento. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Uma das coisas que eu queria chamar a atenção de você que está me ouvindo aqui, para você desenvolver a sua habilidade de ouvir, vou dar uma dica. Sempre comece a perguntar para você que perguntas você pode fazer para aquela pessoa que está falando. Porque às vezes, para aquela pessoa que está falando com você, não é como se fosse quase uma entrevista. Porque veja uma coisa interessante, a gente não é habituado a ouvir. A gente quer... Pode reparar, você já viu quando você está contando uma piada para alguém? Tem muita gente que... Você está contando uma anedota, para o fulano, e o que acontece com essa anedota? Você nota que ele não está prestando atenção no que você está falando. Ele está esperando para contar dele. Você já reparou isso? Em toda a empresa, todo mundo, às vezes, não presta atenção, não olha nos seus olhos. Não. Ouvir é uma técnica. E você tem que ficar imaginando que perguntas você fará, para aquela pessoa, no sentido de se aprofundar. Gente, eu vou contar uma coisa para você. A gente dá aula aqui no Brasil e a gente dá aula fora do Brasil. Vocês sabem qual é a maior característica do aluno inglês, por exemplo? Do aluno, gente, é impressionante, você mal consegue dar aula, por isso que a maioria das aulas inglesas são chamadas lectures. Ou é uma conferência, o professor vai na frente, faz uma conferência e abre perguntas depois, porque uma aula normal, o que os alunos fazem de pergunta para você é uma coisa estonteante. Por quê? Porque eles são treinados a perguntar. A pergunta, aqui às vezes a gente fala assim, todo mundo entendeu? Entendemos, você sabe que não entendeu. Assim, minha gente, perguntar é fundamental, ouvir é fundamental. E eu vou dizer uma coisa a você, preste atenção no que eu vou dizer. Chefe que não ouve, não vai encontrar subordinado disposto a lhe falar. Gente, isso é fundamental. Eu vejo muito chefe que não ouve. Se você vai falar com seu chefe e ele não ouve, você tenta uma vez, você tenta 2, você tenta 3, mas você não tenta mais, você não fala mais. Eu quero contar uma história a vocês. Eu chego numa empresa e a gente estava comentando ali com os diretores e gerentes, e vai o presidente da empresa na reunião e diz assim, professor, eu quero dizer uma coisa ao senhor. Eu sou absolutamente democrático, eu vou dizer uma coisa ao senhor. Pode ser que exista um presidente mais democrático e que mais ouça as pessoas do que eu. Eu vou dizer ao senhor, minha porta, por exemplo, na minha sala não tem porta. Eu não estou falando para o senhor em sentido figurado, não tem, eu mandei arrancar a porta. Todo mundo entra e fala comigo a hora que quer, do jeito que quer, da maneira como quer. E eu notei, quando ele falou isso, tem um monte de gerente e diretor ali, que o pessoal não ficou muito assim, emocionado com isso, não ficou muito animado com isso que ele falou. E daí teve um intervalo
E eles vieram falar comigo, os diretores, falaram, professor, é tudo verdade. Ele arrancou a porta da sala dele, o senhor entra, fala o que quer, a hora que quer, etc. Só que ele não ouve nada. O senhor está falando com ele, no meio do que o senhor está falando com ele assim, ele pega o telefone e fala para a secretária, fulana, veja para mim aquele assunto, tá? E fala para você, continue falando, não, estou ouvindo, está ouvindo nada. Está ouvindo nada. Quer dizer, então, cuidado. Às vezes, você tem a intenção de ser um líder que ouve, mas será que na prática você ouve? Será que na prática, no dia a dia, você realmente leva em consideração aquelas coisas que a pessoa está dizendo? Será que você não é aquele cara que vai para a reunião já com a decisão tomada, só para fazer um cerca-lourenço, como a gente diz na reunião, só para dizer que fez uma reunião para ouvir os outros e, na verdade, não ouve nada? Toma a decisão que já havia tomado antes? Todo mundo percebe isso. Não pense você que as pessoas não percebem. Ninguém é bobo, gente. E, de repente, o que acontece? De repente, você fica um líder que é chefe, mas não é líder. Você pode ter até todo mundo falar, porque, gente, deixa eu contar outra coisa a você, cuidado, líderes, né? Líderes entre aspas. Gente, o que subordinado da gente é falso, vamos dizer o que é verdade. Você acha que subordinado vai meter o pau na gente pra gente? Não, fala mal da gente pros outros. Pra gente, sabe o que vai dizer? Professor, que espetáculo, como o senhor é o nosso líder, o senhor é o Mas será que eu sou mesmo? Será que aquilo não é só para eu manter o meu carguinho, para eu manter o meu emprego, para eu manter... Cuidado! Cuidado com esses elogios, né, que muitas vezes são... Você tem que ter conduta, postura de líder. E essa conduta e postura de líder é fundamentalmente ouvir. Então, meus queridos, além de ouvir, sabe o que é preciso saber? O líder? Falar, se comunicar. Mas é impressionante mesmo. Por quê? Porque o líder é aquele que mostra, fala toda hora, sabe do quê? Da visão. O líder, líder não foi feito para trabalhar, líder foi feito para motivar, oferecer os motivos, dar constantemente, diuturnamente, às pessoas com as quais trabalha, os motivos, a motivação para fazer, para vencer, para caminhar. E muitas vezes, por que precisa saber falar? Por que precisa ser bom em comunicação? Sabe por quê? Porque, gente, liderar todo mundo ladeira abaixo é fácil, né? Vai todo mundo dançando, né? Ladeira abaixo é fácil. O duro é quando você tem que liderar todo mundo ladeira acima. O duro é quando é fácil ir para lá e você diz, não, gente, não é lá o caminho. Não é, o caminho é para cá, mas esse caminho é mais íngreme, esse caminho é mais... mas o líder tem essa... Ele responde pelo grupo, porque o grupo confia nele como um líder. Então precisa saber comunicar. Precisa comunicar o quê, gente? Comunicar o quê? Principalmente a visão. Para onde nós estamos indo? O que esta loja quer ser? O que a nossa empresa quer ser? O que nós vamos ser daqui a 2, 3, 4, 5 anos? E quando todo mundo está down, todo mundo está baixo, todo mundo está assim nervoso, né? Todo mundo assim meio inseguro. Você, líder, vai dar a tranquilidade. Você vai falar, nós estamos no caminho. Às vezes é um pouco mais difícil, às vezes nós temos uns problemas no caminho, mas nós estamos chegando, vamos lá, força, né? Essa visão, esse foco é fundamental. E essa é a outra coisa, é o foco. O líder é aquele que não foge do foco da sua... Gente, a missão de uma empresa, todo mundo sabe qual é, eu sempre digo isso. Missão é atender, fazer produtos de qualidade, serviços de qualidade, respeitar o meio ambiente, respeitar os colaboradores. Essa é a missão de qualquer empresa. O que precisa ter numa empresa para que ela tenha sucesso é foco. E o líder é que mostra, é que se mantém no foco. Sabe o que é o foco? Qual é o problema das empresas? Eu acho que a gente devia fazer produtos para classe A e B. Que nada, rapaz. É mais para classe C, D e E. Agora é a hora de produto popular. Não, eu acho que a gente devia... Não, mas você é bobo. Eu acho que devia ir para o Mercosul. Não, vamos para o Nordeste. Não, eu acho que a gente devia abrir uma loja no centro. Que centro? Nada, é no shopping. Não é verdade? A gente perde o foco. A gente não sabe. Ou eu puxo para lá, você puxa para cá. Não é verdade?
O líder é aquele que se mantém no foco. Gente, deixa eu lembrar para vocês, olha o nosso foco. Olha, nas reuniões, aquelas reuniões dispersas, aquelas reuniões onde todo mundo cisca aqui, cisca lá. É o líder que vai manter o foco, que vai chamar a atenção. Gente, isso é muito bom, mas vamos manter a gente no foco. O que nós estamos discutindo hoje? Nós temos que chegar nessa conclusão. Né? O que é que nós efetivamente temos que fazer? Porque o líder é aquele que traz o abstrato da reunião, o abstrato das ideias para a prática concreta da ação e mostra o caminho. E junto com, vejam bem, isso que é importante, não é só mostrar, é ir junto, mas dando a responsabilidade para o grupo, né, para que eles, e você sempre junto, você mostrando a visão, você mostrando o caminho. Eu sei que eu falando isso, né, na teoria, mas essa é a prática que tem que fazer. E só esses líderes é que fazem isso. E o líder é aquele que elogia, líder é aquele que diz parabéns, vamos lá, motiva. Eu vou dar um exemplo a vocês. O Jack Welch, presidente da General Electric, que é o homem tido como mais famoso desses executivos aí do mundo, ele gasta boa parte do dia, isso eu ouvi dele, né, lá nos Estados Unidos. Ele gasta boa parte do dia dele fazendo cartões à mão para funcionários dele do mundo inteiro que ele sabe que fizeram alguma coisa excepcional. Ele, como líder, ele escreve assim: meu caro Luiz, fiquei sabendo que você fez isso, meus parabéns, seu amigo e admirador Jack. Gente, um funcionário que recebe do presidente mundial, aqui no Brasil, ou seja, lá nas Filipinas, onde for, um cartão, põe no quadro. Mas ele fala assim, é o tempo mais bem empregado que eu faço, que é dar esse motivo, que é liderar. Fala, conte comigo, parabéns, eu estou sabendo do seu sucesso, eu sei que você veste a camisa nossa, força. E quando acontece, por exemplo, algum erro, algum acidente, alguma coisa, ele é o primeiro a dizer, força, eu fiquei sabendo, não foi culpa sua, vá em frente, não esmoreça. Isso é líder. Então, meus queridos, qual é o fundamento sociológico da liderança, antropológico da liderança? É que todo grupo tem um líder, não é? Todo grupo tem alguém que vai à frente, mas esse alguém espontaneamente faz com que as pessoas o sigam. Essas pessoas não têm medo do líder, essas pessoas têm respeito pelo líder. É muito diferente medo e respeito, não é? E se você quiser ser um empresário de sucesso, um profissional de sucesso, você também tem que liderar. E se você quer ser, por exemplo, vou falar uma coisa aqui que pode parecer estranha. Você quer ser vendedor de sucesso? Você que tem que liderar o processo de venda, porque se você deixar que o cliente lidere o processo, você vai comprar a crise dele. Não é verdade? Você é que tem que liderar esse processo. Você é que tem que mostrar o caminho. De que maneira? A mesma coisa lá, ouvir o cliente, não é? Falar para ele as coisas que ele quer, né? Essas coisas todas, é a mesma coisa. Em venda, você como médico, você como advogado, você como professor, você tem que liderar o processo de aprendizagem, por exemplo, se for professor. Líder é a base fundamental, a liderança é a base fundamental de qualquer empreendimento. Não há nada que possa ocorrer no mundo sem liderança. E formar líderes é uma tarefa de cada um de nós. Você que está me ouvindo, você que é professor, pai, mãe, forme líderes, educando as pessoas para que ouçam, para que saibam se comunicar, né? Para que tenham pensamento indutivo-dedutivo, para que realmente façam as coisas acontecerem de maneira simples. Porque líder, acima de tudo, é uma pessoa simples.